Olá pessoal, o meu nome é Cláudio Marinho, este é o canal da Alice Consultoria, o seu canal de negócios. Hoje nós vamos falar sobre resiliência emocional. É uma coisa bem interessante porque é uma palavrazinha da moda, resiliência, e ela vem da origem da física. Na física, quando você pega uma bola, por exemplo, e joga na parede e ela se deforma e ela volta à sua mão da mesma forma que ela era antes, a gente pode dizer que este corpo, a bola, ela é resiliente. E como funciona isso na nossa resiliência mental para o ser humano? Quando a gente fala que tem resiliência, na verdade quer dizer que a gente está preparado para sobreviver a intempéries futuros, as porradas da vida, do dia a dia. E isso nos negócios a gente vê toda hora. Por isso que a gente vai falar um pouco hoje sobre resiliência emocional e como a gente pode, através de exercícios, através de treinamentos, nos transformarmos em um gestor, em um executivo melhor. Nós vamos fazer isso baseado no método americano dos SEALs americanos. Os SEALs americanos são a elite das tropas de guerra existentes no mundo. E eles têm um treinamento de 6 etapas muito interessante. Fica conosco até o final deste vídeo e você vai entender por que eles são os mais resilientes do mundo. Então vamos lá, pessoal, entender como é que a resiliência mental pode influenciar no sucesso ou fracasso da sua vida, da nossa vida e como vai mudar nossos hábitos daqui para frente. Eu falei para vocês que a gente ia falar um pouco sobre as 6 técnicas de resiliência mental do SEAL americano. Os SEALs americanos são aqueles soldados treinados para trabalhar em missões letais no ar, na terra e no mar. Pra vocês terem uma ideia, na missão para o extermínio de Osama Bin Laden, o que foi colocado em prática foi 2 equipes de SEALs com 2 helicópteros. Eles, em um curto espaço de tempo, pousaram na área, eliminaram os alvos. Um dos helicópteros apresentou problema, eles destruíram os helicópteros porque tinha provas dentro do helicóptero. Ou seja, eles são treinados a elite da elite do exército americano. Inclusive tem um caso bem interessante, onde o instrutor pergunta para ele: vai parar, soldado? E ele responde: f***se, você só consegue me tirar daqui dentro de um saco preto. Este cara, ele estava treinado, ele estava com toda a preparação de resiliência montada para resistir aquela semana, a semana mais fundamental do treinamento de SEAL americano, que é a semana chamada Hell Week, é a semana do inferno. De cada 7, 8 soldados, somente 1 é aprovado. E eles se preparam muito, e a preparação envolve essas 6 etapas que nós vamos ver agora. Etapa 1, coma o elefante. Ah, que bacana. Comer um elefante. Você já pensou como se come um elefante? É preciso que você pegue o grande problema que você tenha e divida ele em partes. E é assim que é feito. Você é treinado, no caso dos SEALs, eles estão treinados e a gente vai nos preparar para poder analisar cada problema grande dessa forma. Toda vez que você tiver um problema grande, você vai lembrar do elefante. Como é que se come um elefante? Se come separando em pequenos pedaços. Se você separar em pequenos pedaços, você vai conseguir comer o elefante inteiro. Né? E se você planejar comer este elefante ao longo de semanas ou um ano, você vai se preparar para isso. Você vai condicionar no lugar certo, você vai cortar as partes certas, você vai dissecar as partes corretas. Essa história de comer o elefante é que, por maior que seja o problema, é possível você dividir ele em partes. Para comer o elefante, independente do tamanho que seja o elefante, separe ele em pequenas partes, que essas partes sejam diárias e você vai analisando se você cumpriu a cada dia o seu objetivo. Vamos para a parte número 2 agora. Visualize o sucesso. Isso é uma coisa muito bacana. Eu não sei se vocês já observaram, em competições de Olimpíada, você vê muitas vezes o atleta fazendo isso. Você vê o atleta se preparando para fazer o salto em distância, você vê ele fazendo o movimento de mãos, você vê ele fazendo o movimento e ali na cabeça dele ele está executando o salto mentalmente. Ou seja, ele está executando o salto mentalmente, o salto do sucesso. Você vê isso também no salto com vara. O atleta fazendo a marcação, correndo e na sua cabeça impulsionando o corpo e repetindo.
essa sequência de repetição do sucesso, associado ao ato de executar a tarefa, faz com que, no caso, por exemplo, dos jogadores de basquete que executam esses treinamentos, tenham 2% de acerto melhor do que aquele que não faz. Então, segredo número 2 é: se prepare e visualize sempre o sucesso. Parte 3. Tenha controle emocional. Sempre que nós nos deparamos com um grande problema, com a surpresa, o que faz com que nós atingimos o sucesso ou o fracasso é a forma como nós encaramos essa surpresa. O CEO americano é treinado, existe um treinamento muito bacana que chama-se 4x4x4. E é muito simples. Simples que a gente vai poder fazer aqui agora. Você vai aprender junto comigo, nós vamos treinar aqui agora. Primeiro lugar, inspire por 4 segundos. Respire por 4 segundos. E repita isso por 4 minutos. Do mesmo jeito que o nosso cérebro nos descoordena em relação à surpresa e nos deixa em pânico, aterrorizados com um fato novo, a hora que nós respiramos desta forma, 4x4x4, nós diminuímos a passada e fazemos com que o processamento da informação dentro do cérebro se torne mais clara para nós atingirmos o objetivo. Passo 4. Não seja reativo. Ou seja, aí é que é preciso você ficar quase PhD em resiliência mental. Então, ser reativo é, antes de tentar, achar que não vai conseguir. E aí é que mora o grande perigo. Então, dentro da sua jornada de resiliência mental, coma o elefante, visualize o sucesso, tenha controle emocional e não seja reativo. Seja sempre muito mais do que isso. Positivista. Tente até o extremo, porque só assim você vai conseguir ultrapassar essa barreira. Passo 5. Comemore pequenas vitórias. Este é um outro segredo para a gente chegar lá quase na reta final da resiliência mental. Então você que perdeu o emprego, perdeu a namorada, está sem dinheiro, cheio de dívida, é possível você comemorar pequenas jornadas ainda assim. Por exemplo, você pode todo dia antes de dormir comemorar que você está com saúde e passar a fazer mais atividade física para melhorar cada dia mais sua saúde e continuar comemorando. O prazer de tomar um café quente. Olha, comemorar pequenas vitórias faz com que você aumente demais a resiliência mental. Eu mesmo estive recentemente hospitalizado e passei por um período muito conturbado com a Covid. Fiquei 88 dias, 18 deles com ECMO, né? Quando eu saí, uma coisa que me dava muito prazer, era quando o fonoterapeuta, né, chegava, molhava uma gaze com gelo, passava na minha boca e eu sentia água gelada. Então, eu comemorava o prazer de sentir a água gelada. Eu comemorava o prazer também quando o fisioterapeuta vinha e eu todo lá ferrado, tetraplégico funcional, e fazia uma sessão de fisioterapia e conseguia mover o dedo do pé. Eu imaginava, se eu estou movendo o dedo do pé, amanhã eu vou mover a perna, depois eu vou mover o braço. Ou seja, por mais que você esteja ruim, celebrar pequenos momentos é fundamental para melhorar a sua autoestima. Uma das coisas que derrubam o ser humano para atingir seus objetivos é a baixa estima. Então, cabe a você, não a ninguém mais, a você, celebrar os pequenos momentos. Celebre você também. Pense nisso, dia a dia. Passo 6. Este é o que eu acho mais interessante. Encontre sua tribo e necessidades. Antes de falar nele, vamos lá revisando. Primeiro, falamos sobre coma o elefante. Em pedaços, programados, planejados em pedaços temporais. Segunda parte, visualize o sucesso. Treine a enxergar como você vai atingir o objetivo final. Treine, veja você chegando lá antes de chegar. Tenha controle emocional, ou seja, se prepare
Inspire, faça o exercício 4x4x4. Inspire, respire e repita isso 4 minutos. Inspire 4 segundos, respire 4 segundos e repita por 4 minutos. Vai melhorar muito você. Não seja reativo. Não desista antes de tentar, nunca. Quinto passo, comemore pequenas vitórias. Acabamos de falar agora. O sexto e último ponto é o mais bacana, que é encontre sua tribo. Não conviva com aqueles que pensam e reagem diferente daquilo que você acredita como seus princípios. Isso faz cair a sua resiliência mental. Isso faz você se acovardar. Um grupo fraco transforma você numa pessoa fraca. Um grupo forte vai transformar você numa pessoa forte. Então, o segredo maior disso, e aí é que a gente volta a falar dos CEOs americanos, é que eles são extremamente rigorosos na seleção, porque eles não podem ter ninguém naquele grupo que possuam uma baixa média de reatividade perante as adversidades que eles vão encontrar pela frente. Eles têm que pensarem da mesma forma, agirem da mesma forma e acreditarem da mesma forma, que juntos eles conseguirão cumprir uma missão. Então, muito bem, quando isso acontece, e serve isso para as empresas ou para o seu dia a dia como executivo, ou na empresa que você está montando, pense bem, monte o seu grupo de CEOs, faça com que as pessoas que trabalham com você, estejam com você, tenham as crenças voltadas dentro daquela mesma tribo, dentro dos objetivos daquela mesma tribo, com os objetivos traçados pelo aquele mesmo grupo. Ou seja, se isso tudo acontecer, você estará preparado para as adversidades que o mundo empresarial pode te trazer. Este foi o nosso bate-papo sobre resiliência mental e como os CEOs americanos mostraram esse grande exemplo para a gente e a gente pode repeti-los para a nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like no nosso canal. Inscreva-se nele para receber as notificações. E se tiver algum tema do seu interesse e que possa trazer e contribuir para o seu crescimento profissional ou empresarial, não deixe de nos mandar um recado que a gente vai voltar a falar sobre ele. Muito obrigado e até breve.